paz, igreja. Vou segurar vocês em pé só mais um minutinho, tá? Abram suas Bíblias ou seus aplicativos, né? Que hoje em dia está todo mundo moderno. Romanos 8, 28. Eu vou ler e eu quero que a igreja repita comigo, tá certo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Podem sentar. Sempre que a gente escuta esse versículo, a gente tem a ideia de que se a gente amar a Deus, se a gente servir a Deus, tudo vai ser mil maravilhas e tudo vai ser bom para o nosso bem. E não é isso que diz. Ele fala que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem e vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus e daquele que é chamado segundo o seu propósito. Ele está dizendo, olha, nem tudo que vai acontecer vai ser bom, necessariamente bom, mas vai cumprir o propósito na tua vida. E se você aceitar o seu chamado em Cristo, se você amar a Deus, vai cumprir para o bem, para o final, para a esperança, para o melhor para a sua vida. E pelo versículo você entende que para cooperar para o meu bem, eu tenho que primeiro amar a Deus. E tenho que cumprir o propósito de Deus na minha vida. Não é assim? E como é que eu posso amar a Deus? Como eu vou amar a Deus para que minha vida no final, para que ao final de determinado acontecimento, o propósito de Deus seja cumprido? Primeiro eu tenho que amar a Ele sobre todas as coisas, sim ou não? É uma forma de amar a Deus. Como eu vou amar? Trazendo Deus para o centro, priorizando, obedecendo, trazendo Deus para o meu dia a dia. Em tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como para Deus. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu for, que eu ser, tem que ser para Deus. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente prioriza a Deus, é quando a gente, em tudo que fizer, a gente bota Deus primeiro. Olha, eu estou com aquele projeto, mas deixa eu ver se é o que Deus quer para a minha vida. Se for da vontade de Deus, acontece. Tem pessoas que a gente já tem um hábito, o cristão já tem um hábito de falar algumas palavras que trazem Deus para a prioridade da nossa vida. Que é, quando ganha alguma coisa ou quando algo acontece de bom, aí diz, graças a Deus. Ou então, quando está com algum projeto, vou viajar, vou trabalhar, vou... Aí diz, se Deus quiser. A gente tem essas frases que traz Deus para o nosso dia a dia, para a nossa realidade e para o nosso centro. Outra forma de amar a Deus é amando o nosso próximo, sim ou não? Quando a gente cuida do nosso próximo, quando a gente demonstra carinho, compaixão, quando a gente ama o outro como a si mesmo, a gente também está amando a Deus. Porque, como diz em 1 João 4,20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Você está vendo o seu irmão do lado, precisando de algo, passando alguma necessidade, nem que seja um abraço, um afago, uma conversa, um oi. Às vezes um abraço muda a história de uma pessoa. Naquele dia, ela estava precisando daquilo. Às vezes uma ajuda física também. Assim, preciso socorrer, preciso levar até o médico, preciso entregar uma cesta básica. Tudo isso você está ajudando. Você vê a necessidade do irmão, pode fazer. Obviamente ninguém vai fazer mais do que pode. Quando você faz, e faz de coração, faz pela ajuda, faz pelo amor ao irmão, você está também amando a Deus. Então, quando amamos a Deus, através das pessoas e da nossa obediência a Ele, quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente sabe seus mandamentos, suas ordenanças e os cumpre, mesmo que a gente tenha tribulação,
todas as coisas que podem ser boas ou não, o propósito de Deus será cumprido em nós e através de nós. Vamos ler aqui uma história da Bíblia que fala um pouco dessa ordem, desse acontecimento que acontece hoje conosco, de algo que não necessariamente é bom, mas que coopera para o bem quando a gente ama a Deus, obedece e cumpre o propósito dele em nossas vidas. Em 2 Reis 4, do 8 ao 10. Enquanto vocês procuram, eu vou beber um golinho d'água. Segunda Reis 4, do 8 ao 10. Acharam? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Nesse tempo, o profeta era a voz de Deus. Não era o tempo de hoje, após Jesus, que o véu do templo se rasgou, ninguém intermedia nada. Você tem acesso livre, direto, 24 horas por dia a Deus. Não é só 3 horas da manhã, não. Qualquer hora, você orar, Deus está lá para lhe ouvir, tá? Então, nesse tempo, havia o profeta, que era a própria voz de Deus, que era o acesso das pessoas a Deus, onde eles faziam os milagres, onde eles levavam a palavra, levavam o conhecimento de Deus às cidades. E toda vez que ele passava nessa cidade de Sunem, essa mulher, a gente chama sunamita rica, mas sunamita não é o nome, é porque era ela de Sunem, embora que eu conheça uma mulher chamada Sunamita, o pessoal gostou, então pode ser um nome também, sem preconceito. Então, Sunamita, que é a Sunamita de Sunem, ela chamou o marido e disse: ó, a gente tem dinheiro, tem condições, eu estou vendo que toda vez que ele passa aqui, ele tem essa necessidade, a gente já está dando aqui um alimento para ele está fazendo a obra, vamos fazer um puxadinho aqui em cima, para quando ele chegar, passar por aqui pela cidade, dar uma descansada, vai ser melhor para ele. Ela viu a necessidade do profeta, tinha condições de fazer, foi lá e fez. Com essa atitude, a gente pode dizer que ela amou a Deus através do cuidado da vida do profeta, sim ou não? Então, foi uma atitude voluntária. Não foi uma atitude que ninguém pediu, ela disse: não, posso fazer, vou lá, vou fazer. E, além disso, ela trouxe a voz de Deus para dentro da sua casa. Vê que bênção. Trouxe o próprio Deus, vamos dizer assim, a representação, enquanto a voz do profeta, para dentro de sua casa, para mais perto de si. E até aí tudo bem. Mas você concorda comigo que gentileza gera gentileza e amor gera amor? Sim ou não? Então, o profeta Eliseu disse: o que é que a gente pode fazer? Conversando com Geazi, seu assistente, o que é que a gente pode fazer por essa mulher? Ele disse: olha, eles não têm filhos, já têm idade e não têm filhos. E naquele tempo, era a regra, todos tinham, todos queriam, precisavam, por uma questão social, tinham que ter. O que é que ele fez? Ele, olha, chamou a mulher até o seu quarto, até a origem do amor, né? Até o cuidado que ela teve com ele, chamou ele até o quarto e disse: olha, daqui a 1 ano, tu vai ter teu filho. Ela disse: opa, não mente para mim não, meu coração é fraco. Tu vai mentir para mim, não vai acontecer, vai gerar uma expectativa. Ela disse: não, creia, pode acreditar que vai acontecer. Às vezes a gente é assim também, né? Deus fala com a gente e diz: olha, tu vai ter tal bênção, aí tu diz: oxe, não é para mim não. Senhor, não faz isso. Mas quando acontece, a gente diz: eita, Deus era Deus mesmo falando comigo. E, em agradecimento, Eliseu abençoou a vida daquele casal bondoso e idoso com um filho. Amém? Nasceu, cresceu, a gentileza gerou gentileza, o amor gerou amor,
a bênção chegou na vida dela porque ela amou a Deus primeiro, as demais coisas foram sendo acrescentadas, né? Isso, e foi tudo bênção. Aí passou alguns anos, o menino cresceu, teve um mal súbito, acabou falecendo nos braços da mãe. Ai, imagina. A gente aqui está falando de uma história de uma mãe com um filho que é bastante dolorosa, né? Uma mãe perdeu um filho, mas hoje a gente vai falar de vida. E vida não é só... A gente espiritualmente falando e fazendo analogias também, a gente não vai falar só da vida do espírito. A gente pode falar da vida do seu ministério, que pode ter falecido, pode ter tido um mal súbito, pode ter tido Deus que lhe deu, mas ao mesmo tempo você hoje se encontra de uma forma que precisa ser ressuscitado. Pode ser seu trabalho, seu casamento, um filho, a salvação, seu contato com Deus, uma amizade, uma cura. É o seu milagre. Você pode achar que dali não tem mais solução, mas Deus está dizendo que vai ter solução. E ali aquela mãe pegou o seu filho, o que é que ela fez? Ela podia fazer alguma coisa por aquilo? Ela tinha um poder sobre aquilo? Não. Onde é que ela recebeu a bênção? No quarto, no puxadinho. Ela pegou o filho, levou para mais perto de Deus. Levou para o puxadinho, para o quarto do profeta. Disse, Senhor, tu me deu aqui eu acredito que tu vai reconstruir. E às vezes a gente, mesmo sabendo que não pode fazer mais nada para ressuscitar aquele casamento, trabalho, filho, aquela amizade, aquele ministério, você não está conseguindo mais ressuscitar, você está vendo ele se esvair em suas mãos, em seus braços e não consegue mudar. Aí você acaba procurando o fórum errado. Em vez de procurar a Deus que te deu, em vez de ir até a Deus, entregar nas mãos de Deus, colocar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu creio que tu podes reconstruir. Eu creio que tu podes ressuscitar, porque contigo a vida é abundante, contigo a vida é transbordante. E essa mulher o que fez? Ela foi atrás do marido. Disse, marido, vem me ajudar aqui com o menino. Não. Disse, marido, tudo certo, só vou ali resolver um B.O. Foi atrás do profeta. No caminho, chega o assistente. Tudo bem, minha querida, o que é que você quer? Querendo adiantar? Tá tudo bem, não é com você que eu quero falar. O fórum era ele, o assistente? Não. Quem foi que deu? Quem foi que prometeu? Foi o profeta, através do profeta que Deus falou. Então eu vou atrás de quem me deu. E ela chega nos pés do profeta e diz, tu lembra que eu te disse? Tu lembra que eu te falei? Que não mentisse para mim? Eita, que afronta, né? Que petulância, né? Mas a gente é assim com Deus também, né, não? Senhor, foi tu que me deste e tu vai deixar chegar nessa situação. Eu não te pedi, não. Às vezes até pedi. Mas tu que me deu, te responsabiliza. Porque eu acredito que tu ressuscita, tu reconstrói, tu traz a vida, tu traz de volta, tua vida é transbordante. E eu sei que meu trabalho, meu ministério, minha família, meu casamento, meu filho, minha mãe, minha cura, minha saúde, tudo isso vai ser restaurado em nome de Jesus. E ela vai até o profeta porque ela acredita, ela continua na obediência do Senhor, sim ou não? Ela foi até Deus, ela não saiu falando para os vizinhos, menino, tu acredita que Deus me deu um filho e tomou de volta? Não. Ela foi atrás de Deus, disse, Senhor, eu disse para tu, estava me dando, eu aceitei com muito amor, muita gratidão, mas eu te avisei que eu não estava preparada, se não fosse verdade, se não fosse para acontecer. E ainda assim, a história não, acaba com um final feliz, né? Graças a Deus, o Eliseu vai até lá, ressuscita o menino, entrega nos braços de sua mãe. E é uma história maravilhosa. Essa história até aí já podia ser dita. Não, realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
ela amou primeiro a Deus, cumpriu o propósito de Deus de ajudar o irmão, cumpriu o propósito de Deus de amar as pessoas e não as coisas, porque ela tinha recurso. Ela podia gastar consigo, mas ela preferiu ajudar, ela fez, recebeu um milagre, recebeu a bênção de ter o filho, maravilha, Deus amou ela, tudo aconteceu para o bem. Passou pelo perrengue de perder o menino, do menino ter um mal súbito. E ainda assim, no final, ganhou o milagre do menino ressuscitar. Eita, glória a Deus. A história toda é cuidado, a história toda aconteceu um intempérie no caminho, mas ainda assim ela continuou nos pés do Senhor, no propósito dele, e Deus cumpriu a bênção. Tudo cooperou para o bem. Mas essa história vai além, porque o Deus que eu creio, ele vai além, ele surpreende. Eu acho que o Deus que você crê também surpreende, não é não? Às vezes a gente acha, Senhor, eu queria um carrinho, só assim para não estar pegando aí o Pelopo da Silveira, que é tão fácil de manhã cedo. Aí Deus chega, não dá só um carro, dá um automático logo, recebe bênção. Não dá um carro, ainda dá automático. Aí você diz, Senhor, estava precisando de um emprego, ele dá um emprego, ele dá um que você nem esperava, que você vai trabalhar menos, ganhar mais e vai poder ajudar mais pessoas. Amém? Ele surpreende. E essa história dela, ela continua em 2 Reis 8, do 1 ao 6. A esperança dela permaneceu em Deus. E Deus permaneceu no cuidado da vida dela. 2 Reis 8, do 1 ao 6. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. Deus nos indica caminhos menos tortuosos, para que a gente não sofra tanto. Mas sabe o que é que faz a gente sofrer tanto? A nossa desobediência. Se essa mulher dissesse assim, mas eu estou tão acomodada aqui na minha casinha, estou tão na minha zona de conforto, que eu não vou fazer isso não. Eu vou ficar por aqui mesmo, que eu já conheço. Ela ia passar 7 anos de fome. E talvez nem chegasse a completar os 7 anos de vida. Às vezes Deus nos indica alguns caminhos para que a gente sofra menos. Mas a gente é teimoso, né, irmão? A gente escuta a voz de Deus, Deus manda a gente, às vezes, sair de um lugar, às vezes, permanecer em algum lugar, mas se afastar da fome, se afastar da dor, se afastar do que te faz mal. Mas a gente é teimoso. Se a gente obedecesse mais a Deus, a gente veria muito mais as bênçãos que Deus tem nas nossas vidas. E alcançaríamos muito mais rápido a esperança que tem no fim do túnel. E a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ela passou 7 anos longe de casa. 7 anos, não da forma, não com os recursos que ela tinha, com a casa que ela tinha, com as terras que ela tinha. Deixou tudo para trás para obedecer à voz de Deus. Outras pessoas da Bíblia fizeram isso, deixaram tudo para trás e foram obedecer à voz de Deus. E ela fez isso porque Deus teve o cuidado com ela. Às vezes a gente só quer para si, né? Só quer que Deus cuide, e Deus cuida de nós. Só que primeiro a gente tem que entender que a gente tem que amar a Deus e cumprir o seu propósito. Venha a nós e o vosso reino também. Que às vezes a gente só quer o venha a nós e o vosso reino nada. A gente só quer, a gente escuta a voz de Deus, mas só vai querer obedecer. Ou quando está com a coxa muito grande, quando já está no 6º ano ali da fome, é que a gente diz, não, Senhor, eu vou dar uma saidinha agora para obedecer, que é melhor.
E, continuando os versículos, ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Ela passou os 7 anos fora, cumpriu o propósito de Deus, obedeceu. Seria maravilhoso se todos nós fizéssemos assim, obedecêssemos a voz de Deus e iríamos nos livrar de várias dificuldades que passamos. E quando ela passa esse tempo fora, que retorna, obviamente, a casa, as terras foram tomadas, porque com a fome todo mundo foi invadindo lá tudo. E neste momento, nós que somos cristãos não acreditamos em coincidência, acreditamos em propósito de Deus. A gente chama até de cristodência. A gente acredita que algumas coisas acontecem em nossas vidas, certas portas se abrem no lugar de janela, porque Deus está com o dedinho ali em cima e está fazendo com que a gente chegue em determinados lugares e conheça determinadas pessoas para que coisas boas aconteçam com nossas vidas e através da nossa vida também. E a mulher seguiu, passou 7 anos fora, voltou e foi conversar com o rei. Pedir ao Senhor, vou falar lá com o rei, né? Para ver se ele me devolve tudo que eu deixei aí para trás quando eu fui obedecer a Deus para não passar esses 7 anos de fome. E neste momento, o rei estava conversando com Geazi. Geazi é o assistente de Eliseu, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Tem pessoas que mesmo que não siga o evangelho, ela gosta de ouvir o que Deus faz. O que Deus fez, o que tem as histórias da Bíblia, o que Deus fala em determinado respeito de determinadas situações. Mas, principalmente, o maior impacto que tem é quando você fala de algo que Deus fez na sua vida. E enquanto Geazi conversava com o rei, estava contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino, que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar sua petição ao rei, para readquirir sua casa e sua propriedade. E Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. A prova viva, que Deus faz e mostra que fez. E o rei disse: oh, que maravilha, você aqui. Vamos fazer o seguinte, você está aqui, você contando a história, porque assim, a gente contando a história de outro é legal, quando a gente conta com todos os detalhes, mas você contando sua própria história, a emoção é outra, não é? E o rei pediu a ela que contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos, falou tudo o que aconteceu, como chorou, como dobrou o joelho, como correu na mula, como chegou em Geazi, como chegou, todos os detalhes. Que se ela for como eu, Bruno conta uma história em 2 minutos. A mesma história eu passo uns 20 minutos, assim. Porque tem que contar com emoção. Ela com certeza contou com emoção. Tanto que no final, o rei disse, designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Eita, que Deus lindo, né? Deus é Deus de detalhe. Ela não só não perdeu, não passou fome durante esses 7 anos, como ela voltou, e voltou com toda a renda dos 7 anos. Mas por que isso aconteceu? Porque ela não ficou calada. Não estou dizendo a você, irmão, que você tem que contar para todo mundo a história da sua vida, não. Não é para sair espalhando para todo mundo, abrindo sua vida para qualquer um. Mas o que Deus fez na tua vida não é propriedade tua. Porque o que Deus fez na tua vida não é sobre você. É sobre o que Deus pode fazer na tua vida, através da tua vida e apesar de você. Porque muitas coisas que acontecem na vida da gente não vai ser só por causa da gente. É maravilhoso ser curado. É maravilhoso ser salvo. Mas a tua salvação, a tua cura, a tua prosperidade, isso vai impactar na vida de muitos. Mas para isso tu tem que abrir tua boca. Tu tem que falar: eu tenho vergonha de dar meu testemunho.
Fala para um irmão. Só precisou o rei saber. Quando o rei soube, ela teve todos os seus recursos restituídos. E mais uma coisa, por que Deus restituiu os recursos dela? Porque ele sabia que o coração dela não estava no recurso. Ela chegou lá para reaver a terra, mas Deus foi além. Deus disse, quando ela tinha um recurso, ela ajudou o povo. Então, ela ajudou o profeta. Então, o coração dela não está no recurso. Eu vou restituir e vou fazer além. O que ela, em 7 anos, poderia ter ganho, ela vai ganhar, para que ela continue fazendo minha obra, cumprindo meu propósito, me obedecendo, honrando o meu nome, glorificando o meu nome, porque a vida dela e a vida dessa criança é para honra e glória do nome do Senhor. E assim tem que ser na minha e na tua vida, irmão. A nossa história com Deus, todos nós temos uma história com Deus. Todos nós tivemos um encontro com o Senhor. Sabe quando é esse encontro? Quando a gente levanta a mão e diz, Senhor, eu te aceito como o meu Salvador, único, suficiente. Eu sou pó, eu não posso fazer, eu não posso ressuscitar a minha vida, eu não posso restaurar minha aliança contigo, mas tu pode e eu acredito. Minha vida é tua. E quando sua vida é transformada, quem está ao seu redor vai ver. Eu falo muito que tem gente que nunca vai ler uma Bíblia, mas você é a Bíblia que muita gente vai ler. Então, quando sua vida reflete o Senhor, quando sua vida reflete obediência, reflete prioridade, reflete todas as misericórdias que o Senhor pode derramar sobre nossas vidas, ela vai alcançar várias e várias pessoas. Fica de pé comigo, irmão. Hoje, eu quero que você saia daqui entendendo que por mais que você passe por qualquer tribulação, por mais que você passe por qualquer dificuldade, tenha compreensão de que se você amar a Deus, se você entregar seu coração a Jesus, se você priorizar Ele em sua vida, priorizar a vida do irmão, se você amar a Deus, amar as pessoas e cumprir o chamado e o propósito dele na tua vida, independente da circunstância da tribulação, o que acontecer vai cooperar para o teu bem. Sabe qual é o teu bem? A salvação, o céu, a esperança maior, porque tudo isso aqui vai passar. A nossa esperança está no Senhor dos Exércitos. Fecha teus olhos, coloca a tua mão no teu coração e ora comigo. Senhor Deus, eterno Pai, todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, de coração aberto, para te amar, para te adorar, para te colocar na prioridade de nossas vidas, não hoje, mas todos os dias, Senhor. Estamos aqui para pedir também que tu ressuscite, Senhor. Ressuscite aquele sonho, aquele projeto, ressuscite aquele ministério, aquele trabalho, aquele filho, aquela família, aquele casamento, aquela amizade. Ressuscita, Senhor, porque só tu tem a vida, Senhor. Só tu tem a vida que pode superabundar em nós, que pode trazer, Senhor, a realidade, que tu pode trazer, Senhor, para o presente, que pode trazer, Senhor, a alma, o espírito, que pode trazer, Deus, a vida de volta aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque sentimos o teu cuidado em tudo. Em tudo somos gratos a ti. Continua conosco, Senhor, não desista de nós. Te amamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.